Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Manos da Bola, episódio 008. Temos hoje aqui a alegria, o prazer de receber nosso convidado ilustre, Danilo Matos. Danilo Matos, que é treinador atualmente do Sub-9 do Flamengo, trabalhou durante muito tempo como preparador físico, oriundo do futsal. Muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado. Então, também saudar aí o Danilo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, sempre uma honra aí, vai ter muita troca, muita resenha, o futsal também, além de ser algo que você também vivenciou muito, a gente também, os manos também curtem muito futsal, então vai ter muita coisa boa aí, galera, fica ligado aí junto com a gente, mas ó, já começa fazendo aí algo bacana, que é já dar um like aí, seguir nas redes sociais, do @Manos da Bola, no TikTok, no Instagram, em todas as nossas redes sociais, e vamos que vamos já começar aí, andar aí e seguindo o nosso episódio 008. 008, né? Mais um. Vamos que vamos. Isso aí, vamos nessa. Danilo, seja muito bem-vindo, né? Então, para começar, a galera conhecer o Danilo um pouquinho melhor, conta um pouco da tua trajetória, como é que foi esse início de carreira, desde a fase de preparador físico até chegar nessa transição para treinador. Como é que foi essa mudança? Como é que foi a trajetória do Danilo até a chegar atualmente como treinador do Flamengo no Sub-9? Bom, primeiro quero saudar os amigos que estão nos acompanhando, tá? Agradecer ao convite dos meus manos da bola aí. Participar desse podcast, dessa iniciativa é sempre bacana e resenha, né? Falar sobre futebol, falar sobre futsal, que é o que a gente mais gosta. Eu iniciei em 2007, iniciei como um estagiário, né? Eu fiz faculdade de educação física, não me imaginava nunca estar inserido dentro do meio esportivo, sempre gostei e pratico esporte desde a infância, mas não me imaginava por não ter sido atleta de alto rendimento da modalidade, né? Nem de futsal, nem de futebol. E só havia um interesse muito grande. E aí, a partir de um convite de um colega de faculdade, eu estive no América, na Campos Sales, né? Que hoje... não temos mais, né? Um ginásio maravilhoso lá que o Felipe com certeza já jogou por lá. E o meu início foi lá como estagiário das categorias sub-20, professor Miragaia, que hoje é um amigo até hoje, da gente trocar, conversar e tal. E com o professor Alain Salino no adulto. E a partir de lá tive muito interesse na preparação física, como eu falei, por não ter sido atleta, eu não me imaginava como um treinador ainda, não imaginava que eu sempre olhava e pensava assim, poxa, para você ser um treinador, você precisa ter um conhecimento tão específico da modalidade que de repente você precisa vivenciar ela de forma prática, né, no alto rendimento, mas eu não tive essa oportunidade. E a partir dali do América, o interesse de um atleta que estava jogando na categoria adulta, ele vai para o Vasco como preparador físico da categoria sub-20, via um menino lá esforçado que tentava fazer tudo para todo mundo, tentava sempre organizar, de certa forma, a questão de treinamentos. E me levou para trabalhar no Vasco como auxiliar da preparação física. No ano seguinte eu retorno para o América como preparador físico e segui essa rotina até 2015, quando eu saio da minha terceira passagem já pelo Vasco, pouco tempo, né, mas fiquei... Na minha terceira passagem foi mais longa, de 2011 até 2015. Eu saio com mudança de gestão, a presidência, e vou para o Bradesco, onde passo mais um ano. E no ano seguinte, com a subida para a coordenação do professor Luiz Covre, que hoje é um dos supervisores lá no campo do Flamengo, ele virou supervisor no Bradesco, apareceu a oportunidade de ser um treinador efetivo. Eu já tinha experimentado no Vasco, tá até aparecendo ali dentre as fotos. Essa foi a primeira categoria que eu fui um treinador, mas não era um treinador efetivo, era meio que um projeto lá experimental. Era eu, o Felipe Ranieri, que está ali ao meu lado. Daí, hoje a gente tem o Marcelinho, né, que hoje no segundo andar, da direita para esquerda, o segundo. Hoje ele é treinador da categoria sub-8 do Vasco, né? A gente se enfrentou nesse ano, inclusive. O Patrick, que está com a camisa de goleiro lá em cima.
Patrick, ele tá de goleiro nesse jogo, mas ele joga na linha. Hoje ele joga em Portugal. Esse jogo a gente tava sem goleiro, colocamos o Patrick na... Foi quebrar um galho lá, Foi né? quebrar um galho, já é um fato, né? Inusitado das coisas que acontecem aí com a gente no futsal. Faz parte. E o Patrick foi pro gol nesse dia, e inclusive o adversário se surpreendeu que a gente já inicia com o goleiro linha. Tentaram subir, pressionar ele, mas ele jogava muita bola, né? Tanto tá jogando profissionalmente até hoje. Do meu lado esquerdo ali é o Igor. Igor hoje é jogador do Corinthians, futsal. Legal. O Matheus, que tá de óculos embaixo, chegou a jogar no Racing hoje, não sei se tá jogando. São meninos que já, na época ali, conseguiram algum destaque. Essa era uma equipe sub-14, num jogo no Comari. Muito bom. Então essa foi a primeira que eu trabalhei, mas ainda não era algo efetivo. Fui ser um treinador efetivo no Bradesco, a partir de 2016. Tô até hoje como treinador, né? Era algo que eu era apaixonado, mas não me imaginava por conta dessa questão da experiência pregressa, mas estudava demais. Eu começo a estudar a parte tática do jogo para me ajudar a ser um preparador físico melhor, para dar treinos melhores, envolver, né, o jogo, envolver as questões mais técnicas, né, do jogo. E a partir do momento que surge a oportunidade, a subida do Luiz Covre, na época o treinador do Sub-13 quase que sobe para a categoria Sub-15, que é onde eu era preparador físico. E o coordenador do Bradesco, um dos coordenadores era o Mário Jorge, que hoje é treinador na Arábia, né, da seleção da Arábia Sub-17. Foi treinador do Flamengo Juniores até recentemente, Sub-20. O Mário Jorge me manda uma mensagem no meio do treino. Aí falou assim, poxa, mas disseram que você não quer ser treinador, você quer ser preparador físico. Aí eu pensei, eu falei, não, eu quero ser treinador sim, pode falar aí em cima que eu quero. Aí beleza, aí tá lá na reunião, daqui a pouco os meninos da própria categoria, um deles tá até nessa foto ali, ao meu lado esquerdo, que é o Zé Rodrigo, falo que ele é meu filho. O Zé, ele e o Deldu, que hoje é goleiro do Blumenau, e mais dois meninos, Matheus Gama tá jogando no Olaria. Chega pra mim e fala assim, ué, Dani, você não quer ser nosso treinador? Falaram que você não quer ser nosso treinador. Eu falei, não, eu quero sim. E aí, a partir daquele dia, eu me tornei treinador, efetivamente, e tô até hoje. De lá pra cá, acho que as maiores conquistas são essas, sabe? Os amigos, você vê outras pessoas se inspirarem, você influenciar trabalhos, você influenciar pessoas, né? Influenciar os atletas. Acho que isso foi que a gente consegue deixar, né? Acho que esse é o nosso principal legado nessa caminhada. E a gente está até hoje. Hoje eu estou como treinador das categorias Sub-9 e Sub-13 no futsal do Flamengo, treinador da categoria Sub-9 no futebol de campo, né? E, além disso, realizo um trabalho como treinador da equipe universitária de Finanças UERJ. Então, dá até um abraço, um alô para eles, que senão eles ficam enciumados. Eu tenho certeza que eles vão acompanhar, tá? Amanhã estaremos juntos lá na Arena JC2 para o nosso treininho. E é isso. Pelo menos acho que o início pelo menos essa questão da trajetória, né? Sim. Acho que é por aí. Bacana. E assim, Danilo, mesmo você ainda jovem, já tem uma vivência, né? Uma trajetória bem vencedora, né? Construiu bastante coisa, passou em diversos clubes, seja como preparador físico, como treinador agora. E você é um cara que está sempre ali querendo aprender, é um cara que, por mais que já tenha uma vivência, uma experiência, é um cara que está sempre aberto ao diálogo, e isso é muito importante, né, Cíntia? Com certeza, e realmente, como o Felipe falou, né, o meu mano, é realmente jovem, mas com um legado já bem grande, e você falou algo muito importante, que é formar pessoas, porque assim, formar atletas é de grande valia, sim, mas um bom atleta, ele tem que ter uma mente forte, algo que a gente tem batido muito na tecla, né? Porque hoje em dia a gente vê que, principalmente no esporte de alto rendimento, que é onde exige muito mais do atleta, isso daí para qualquer modalidade. Uma das coisas que tem influenciado muito é a questão do mental, do psicológico. E é onde a gente vê que os clubes, né, começaram agora há pouco tempo investir mais nessa área. Então você vê que o formar pessoas é algo muito importante. Você também querer
ter essa parte humanizada, porque um bom gestor, um bom treinador, ele também tem que ser um bom gestor. Ganhar o time para si, saber ali também a dor do atleta, porque não é só o campo, tem o extracampo. Se o cara não chega bem, às vezes ele para poder treinar, ele tá com algum problema extracampo, e a gente também tem que ter essa percepção. Então isso é muito bacana e a gente já percebe que o seu trabalho também tem essa parte humanizada, é muito bacana também. Essa foto, inclusive, mostra o Zé Rodrigo, né? Que eu falei que é o meu filho dentro do futsal. Ele começa comigo 14 anos lá no Bradesco. E essa foto, assim, nós dois trabalhando no Flamengo. Hoje ele é analista de dados do profissional do clube. Nesse momento ele era treinador da categoria sub-8, né? E eu no sub-9. E é o cara que mais bate em mim. Ele é o cara que mais bate. Ele vai lá, eu falo alguma coisa, tem hora que ele fala do contra até pra me provocar. Ele fala assim, não, eu quero ouvir o que você pensa sobre... Depois de muito ele me bater, da gente discutir, ele fala assim, não, eu queria saber o que você pensava desse assunto aí. Eu queria ver se você ia defender legal teus argumentos. Legal. Mas é o que você falou, né, Simone, sobre o aprendizado. Eu tô indo pra 40 anos de idade. O Zé Rodrigo hoje ele tá com 23 anos e é um cara que me ensinou muito, desde muito jovem, né? E eu tenho certeza que eu colaborei para a vida dele também, que eu pude ajudar. Então a gente pode aprender com qualquer pessoa, né? A gente pode aprender muito com os nossos atletas. Eu aprendo com meus meninos e parece clichê quando a gente fala isso. Eu aprendo com meus meninos de 9 anos lá, mas... é principalmente sobre o que a gente deve ser e como a gente pode ajudar aquela pessoa a dar o seu melhor, a fazer o seu melhor e, na verdade, assim, não necessariamente para se tornar um atleta de alto rendimento. Ontem eu recebi a notícia de um ex-atleta meu, de sub-17, e que a gente ainda mantém contato, né? Eu mantenho contato com boa parte dos meus ex-atletas, não só aqueles que conseguiram chegar no futebol, no futsal, mas o Gabriel, ele foi vice-campeão mundial de EAFC, que é o FIFA. É o FIFA, né? Virou EAFC. Ele se tornou vice-campeão mundial jogando videogame. E na época que ele jogava comigo, ele tinha ainda alguma vergonha e tal, aquela coisa, né? Porque, o meio do futebol, ele é preconceituoso. E ele fazia os dois, conseguia fazer bem, mas ele se tornou um jogador de FIFA. Outro se tornou um ótimo vendedor. Se tornou um grande vendedor de loja de roupas. Bate recordes e tal. E o que é legal nisso? O que a gente tira de lição nisso? É o esporte ensinando. Porque o esporte ensina e o que muitas vezes você não consegue aprender na escola, que você não consegue aprender em casa. O esporte ensina isso pra gente. Porque a vida lá fora ela é muito competitiva, né? A vida é muito competitiva. Você não vai ter ninguém que vai olhar pra você e vai ficar com peninha de você, porque, não, ele não consegue. Não, você vai ter que dar um jeito de conseguir. Se você não conseguir, você vai estar fora. Né? E o esporte ensina isso desde muito cedo. Se você não for bom, se você não tiver, você vai ter que readequar a tua expectativa, você vai ter que readequar o seu nível competitivo, você vai ter que competir no nível mais baixo, porque aquele é o nicho, aquele é o teu ambiente no momento. E só o esporte ensina isso. Onde mais você vai ter esse tipo de lição dentro da vida, né? E esse é o valor, esse é o valor que muitas vezes a gente tenta transmitir para eles. E um ambiente competitivo, muitas vezes, ele não está pronto para receber essa informação, seja com 9, com 10, com 17 anos. Ele vai entender depois lá na frente. Ou nem vai entender, ou a gente vai pensar que ele não vai entender, mas em algum momento ele vai entender. Então, muito me orgulha quando eu vejo esses meninos, passado algum tempo, né, que, como a gente falou, a gente já está há algum tempo dentro da modalidade, o que a mentalidade deles lá atrás, e entra o que você falou, né, Simone? A mentalidade deles lá atrás, para onde que direcionou? Porque às vezes não vai ser dentro do esporte, porque dentro do esporte também é muito difícil. É muito difícil vencer, né? É muito difícil vencer, é muito difícil chegar. E se manter, né? E se manter. Porque quando você vence, você passa a ser cobrado para você continuar vencendo.
né? Mas às vezes você, dentro do esporte, você, ou por não ter muita aptidão, ou pela tua mente, porque eu já tive atleta que chegou para mim e falou assim, ó, você me incentivou e tal, mas agora eu vou parar. Ah, mas por quê? Cara, eu não quero mais passar por esse tipo de situação que acontece dentro do esporte. Vamos falar do futsal, por exemplo, e isso acontece no futebol também em muitos lugares, mas vamos falar do futsal. Hoje você vai jogar sub-20 numa equipe fora do Rio de Janeiro, às vezes fora do país, e as condições não são as ideais, na maior parte delas. Você vai morar com 10, com 12, com 14 pessoas dentro da mesma casa, cada um vindo de uma educação, cada um com seus hábitos, cada um com seus vícios, né? E como é que você vai conviver com eles? Né? Você vivia com a sua família, você vivia perto da sua namorada, agora você vai viver longe, você vai viver com 13 pessoas dentro da mesma casa, às vezes é um banheiro só, imagina, e você tem que abdicar de coisas pelo outro, que você não quer abdicar naquele momento, que você tem 17, 18 anos, você vai voltar para casa, que às vezes, para alguns, e aí muitas vezes a gente acaba entendendo até aquele ditado, né, o geladeira cheia e tal, assim, a geladeira cheia não vai, mas eu aposto às vezes no geladeira cheia também, porque o geladeira vazia nessa hora ele fala assim, cara, eu não quero voltar para casa, porque minha casa é muito pior do que isso, entende? E aí esse cara, por isso que acreditam muito no geladeira mais vazia, né? Sim. Mas eu gosto de dar essa oportunidade para quem tem talento, para quem gosta do esporte. Porque eu imagino o seguinte, hoje eu tenho atletas que saíram do estado, que poderiam estar no Rio, por exemplo, fazendo faculdade, estando perto da praia, porque essa idade eles amam praia, e aí o Instagram, né, maravilhoso, que todo mundo tá sempre feliz na praia, né? Dia de calor, tô sempre feliz. E isso mexe com eles lá. Agora, estão porque amam a modalidade. Porra. E você fazer o que gosta não tem preço. Você fazer o que você ama não tem preço. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui, na verdade. Porque vocês amam falar do jogo. Eu tô aqui porque eu amo falar do jogo. Né? A gente conversando ali nos bastidores, falamos, né, sobre... Poxa, deu aula de manhã, à tarde treino, vim pra cá, vamos gravar e ótimo. Muito bom, é uma alegria estar aqui, porque prazeroso, né? A gente ama o jogo. E saber, quando a gente vê no nosso atleta isso, que ele ama o jogo, a gente quer oportunizar também. Então, mas demanda de muita coisa. Não é só o talento, não é só a técnica. É muito essa questão da mentalidade de ser forte, e às vezes você é forte o suficiente e vai se manter no esporte por conta disso. Às vezes você é forte pra caramba mentalmente, mas talvez não tenha tanta aptidão como teve, ou você não quer passar mais por esse... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, segue em frente, vou continuar acompanhando e torcendo por você no que você fizer, porque o teu objetivo ali foi cumprido. O que a gente não curte é só o seguinte, e eu sempre tive muito cuidado em relação a isso, de vir algum amigo de fora do estado perguntar, pô, o que você acha de tal atleta, o que você acha do... Você tem um atleta com tal característica, eu virar e falar, ó, fulano é bom pra caramba, mas só conversa com ele, porque, pô, gosta da noite, gosta de tomar um negócio e tal, pô, conversa direitinho, vê se ele vai... Se isso não for problema pra você... Você vai levar um cara que vai competir, que vai dar vida e tal. Mas sempre com honestidade. Agora, se o cara vai lá e vacila a ponto de sacanear o trabalho do treinador, pô, esse cara vai perder muito comigo. Porque era o que a gente tentava lá, principalmente no momento que eu trabalhava com 15, 17, era formar o cara no padrão mais amplo possível em relação a ser um atleta. Pode jogar muita bola, mas se não tiver uma postura, cara, se não tiver a postura, não vai ter meu apoio para ir para qualquer lugar. Não vai ter, porque precisa ter, porque você precisa ser diferente. O atleta do Rio hoje, ele chega em outros lugares, muitas vezes,
Isso é de alguns anos, né? De décadas já que o atleta do Rio, ele de certa forma é visto como um cara mais malandro, um cara da resenha, mas que às vezes é preguiçoso, não gosta de treinar, gosta de um departamento médico. E a gente sempre tentou quebrar o tabu, e eu recebi vários elogios, às vezes, de amigos que falavam assim, cara, fulano nem parece que é carioca. Os meninos aqui já estão falando que ele não é carioca, que é de mentira e tal. Obrigado. Que bom, né? Que bom. Porque a gente, com o tempo, nós criamos uma imagem ruim em relação à formação de atletas. E eu vejo que precisa mudar. E aí eu vi, vou fazer até o elogio aqui publicamente, na época nós tivemos uma rivalidade com o Vasco pelo Bradesco, né, de se enfrentar em final, se enfrentar durante a competição, times muito fortes. E eu via também essa postura no treinador do Vasco, que era o Johnny. E o Johnny tinha essa formação, e eu vejo, às vezes, a post dos atletas dele e tal, o carinho. E eu acho que é algo que precisa se multiplicar dentro do nosso estado. De ter trabalhos que vejam formar atleta profissional. Talvez eles não cheguem ao profissional, mas que a mentalidade seja profissional no sentido de que se ele sair de lá e ele não vai chegar no futsal profissional, no futebol profissional, ele vai ser um bom profissional, que o esporte moldou, exato, que o esporte forjou o caráter, né? Eu acredito muito nisso. Acredito que a gente, até para o país, a nossa educação, não deveria existir um ministério, falando aqui de política, né? O Ministério do Esporte. Não, para mim o esporte é educação e educação é esporte. Os dois não deveriam ser dissociados. Eu trabalho em escola também, e aí dentro da escola você vê que o esporte muitas vezes é negligenciado. O esporte é um complemento. Só vê como uma forma de lazer, e não é muito mais que isso. O importante é ele ter o conteúdo da matemática, do português, que são essenciais e fundamentais, cara. Mas você saber controlar o teu corpo, você envelhecer de forma ativa, você ter a autoestima de alguém que consegue, né, desenvolver praticar esportes ao longo da vida, isso aí também não tem preço. A vivência, né? E você não sabe o que aquele cara vai ser quando crescer. Se ele vai ser um esportista, se ele vai ser um artista, se ele vai ser um engenheiro. De certa forma, tudo isso contribui, seja para qual for o rumo que venha tomar, seja dentro do futebol, seja para qualquer sonho que a pessoa venha seguir na vida, né? Sim. Então, o esporte vai disciplinar para a vida. Né? E como eu falei anteriormente, eu falo pra caramba, né? Eu vou viajando, e daqui a pouco a gente, sei lá, vai... Mas fala de forma construtiva, e aqui a gente com vai argumento. complementar, né? Porque agora a gente vai complementar justamente com o futsal. Então, vamos lá, Danilo. Qual a importância e o que contribui o futsal na formação de um atleta para o campo, para ele chegar até o profissional, na sua visão? Então, a minha experiência pré-Flamengo, de estudar, de pensar, eu sempre olhava pro futsal, e por estar no Bradesco uma equipe de futsal, que não visava o futebol, sempre pensei em futsal para o futsal. Nunca pensei em futsal como um contribuinte na formação do jogador de futebol. Hoje eu vejo que o futsal, ele precisa formar pro futsal também, mas que mesmo que eu não tenha a intenção, às vezes, de formar um atleta de futebol, ele vai ajudar no processo. O fato que o Brasil, historicamente, o futebol ele começa a se desenvolver dentro das quadras, né? E dentro dos clubes, na rua, só que a rua ela já não é mais a mesma rua de 50 anos, de 60 anos para trás. Muitos jogadores vêm do interior do Brasil, que aparecem para a gente, porque são desenvolvidos ainda dentro dessa pedagogia da rua. Mas dentro das capitais, ele é formado dentro dos clubes, dentro dos condomínios, e onde tem quadra, principalmente, que é mais fácil, que é mais simples de você fazer uma manutenção. Então, o Brasil, historicamente, ele precisa do futsal. Ele vai ter o futsal ali. Eu não vejo a curto prazo uma migração para um futebol em grama de forma reduzida como é na Europa. Porque, historicamente, para a Europa,
é no campo gramado. Até o nosso clima, ele não favorece tanto o gramado natural, né? É difícil você encontrar gramados bons para a prática do futebol. Então eu vejo que o futsal ainda por muito tempo vai ser esse caminho de formação. As dimensões reduzidas, o tamanho da bola, o número de jogadores em atividade, o rodízio de funções. Você, dentro de um jogo bem elaborado, né, de futsal, um fixo, em algum momento ele vai precisar proteger a bola jogando de costas. O ala, em algum momento, ele vai precisar construir o jogo de frente como um fixo. Então, essa questão da participação em funções, essas questões específicas do jogo, o desenvolvimento da mentalidade, aí eu não sei em que momento, cientificamente, né, seria o mais adequado. Eu fiz um jogo nesse final de semana, eu vou falar até o nome do clube que eu vou elogiar. Eu fiz um jogo nesse fim de semana na ABB, contra a equipe de lá, no Sub-9. Me chamou muita atenção, nos 2 minutos finais, a gente estava goleando a equipe, eles com uma boa campanha no campeonato. E faltando 2 minutos, a torcida cantando, vibrando e incentivando os meninos. As mamães gritando, filho, eu te amo, né? E eu sentado no banco, eu viro para a arquibancada e começo até a aplaudir eles, porque esse é um ambiente para você de crescimento. E você vai em outros lugares que é totalmente adverso. A maioria, infelizmente. Exatamente. Exatamente. Um ambiente agressivo, hostil, os semblantes, os olhares dos pais, né? Todo mundo com a cara fechada. Às vezes você vê um jogo de 6, 5. E às vezes incentivando a violência para o filho, né, chegar firme no outro. Comportamento dentro do jogo, né? Impacta também. Sim. Que vem de fora. Sim. E eu fico imaginando, porque isso também dá uma transformação, né? Até perigoso eu falar isso, mas vou falar. Cria uma transformação no menino dele se tornar agressivo no ponto que a modalidade pede. Só que, será que estamos fazendo isso no momento certo? Na idade certa? Será que ele está preparado para isso? Será que isso vai criar, talvez, uma situação de que esse menino não consiga diferenciar quando ele está em quadra do momento que ele está fora da quadra? Porque se você dentro de quadra você precisa competir, ser agressivo, não no sentido de ser desleal, né? Mas você realmente querer vencer. Será que esse tipo de comportamento é o ideal para 6, 7, 8, 9 anos? O incentivo vindo do seu maior exemplo, daquele que deveria ser o maior exemplo para você, seu pai, sua mãe. Você vê na arquibancada. Eu penso que deveriam haver algumas punições para esse tipo de comportamento dos pais e conversasse sobre isso, que houvessem mais conversas com quem realmente decide, com quem dirige o esporte, para que houvessem medidas, porque em determinados momentos estão extrapolando. Só que tudo isso que está acontecendo, que a gente vê no esporte, no dia a dia, é o mais puro retrato do que a gente vive como sociedade. Exatamente. É a falta de educação da nossa sociedade. Porque, novamente, comparando com o meu ambiente escolar, muitas vezes o pai de aluno ele chega na escola como se a escola fosse inimigos. Tá cheio de inimigo lá, vou brigar com alguém. Se eu sair daqui sem brigar com alguém, pô, não sou eu. Não estou no meu dia. Então a pessoa já entra para brigar no ambiente que deveria ser justamente o seguinte. Nós estamos aqui, nós estamos reunidos, mas todos queremos a mesma coisa. Que seu filho melhore. Que seu filho evolua, que seu filho cresça. Né? E no esporte, a mesma coisa. Só que se a gente não consegue ter isso em ambientes que deveriam até ser mais respeitados, porque a escola deveria ser um espaço sagrado do aprendizado, do desenvolvimento, né? Se a gente não consegue ter isso lá, é muito difícil você ter isso dentro do esporte, que é visto como algo complementar ainda.
né? Mas são coisas que a gente precisa se estudar, precisa se conversar mais. Tem muitas coisas que são ditas, mas que ainda não são provadas, que às vezes são muito difíceis de provar, são muito difíceis de você estudar, fazer um estudo com uma amostra que seja suficiente para você chegar a alguma conclusão, entende? Então eu penso que esse tipo de comportamento, será que ajuda? Porque muitas vezes o menino ele se torna competitivo, agressivo, para estar dentro da modalidade, porque ele já viveu isso com 9 anos, ele já viveu isso por 3 anos, pelo menos, ou 4, de arquibancada, de gritaria. Mas ele chega com 13, 14 anos, talvez já não esteja mais, né? Não queira mais viver aquilo, não viveu antes da hora. Já desgastou um pouco. Atingiu um ápice, né? Cedo demais. E talvez a estratégia do pai, não sei se o pai cria esse ambiente realmente, porque eu vejo que muitas vezes se grita muito e isso assusta as crianças. Assusta. Cansei de conversar com os meninos assim e falar, pô, tio, tá muita gritaria. Não concentra, né? Atrapalha dificulta. a concentração. Porque tem medo. E pegando um pouquinho desse gancho do futsal, parte educacional, Danilo, falando até por mim, época que eu fui salonista também, joguei muitos anos, vai encaixar agora nessa pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou dar um exemplo, né, que eu vivenciei. Muitas das vezes eu ia pro jogo e, às vezes, assim, você entrando no clube, caminhando pro ginásio, você estava próximo de outras pessoas, você escutava conversa, né, de outro pai com outro atleta, que às vezes ia até jogar contra a gente, e era normal, todo mundo chegando ali no mesmo horário. Eu já, por várias vezes, escutei, inclusive, um jogo que eu tava no Madureira, ia jogar contra o Vasco, não sei se era sub-13, sub-11, alguma coisa. E, coincidência, eu com a minha mãe pro ginásio, acessando o ginásio, tinha um outro pai vindo um pouco mais atrás, e ele falou pro filho dele, olha, quando você tiver com o Felipe Pequeno, Madureira, não sei o quê, se ele vier um pouco mais pra dentro, habilidoso, você arrebenta ele. Você vai dentro dele, não deixa ele passar, se tiver que dar porrada, dá porrada. E, tipo, por coincidência, eu tava mais à frente com a minha mãe e eu já escutei o pai falando pro filho, até de mim, que se acontecesse alguma situação dentro do jogo, podia dar pancada. E ali não tínhamos mais do que 12 ou 13 anos. Então, assim, cabe dentro de um desses exemplos que você está falando. E aí, encaixando na pergunta, como é que você enxerga o futsal do Rio de Janeiro, especificamente, atualmente, comparando, né, ao futsal do Rio de Janeiro de décadas atrás, dos anos 2000, principalmente, foi quando você iniciou a tua trajetória. Tem muita diferença? Eu quero te fazer uma pergunta também. Você ficou com medo ou aí que te motivou aí dentro dele? Ah, eu joguei, fui dentro. Medo não tinha como ter medo. A curiosidade até mas que tem atletas que poderiam ter tido também. A curiosidade até que o Felipe Pequeno, né, nosso host aqui, eu tentei levar ele para jogar comigo no São Cristóvão, né? Na época, ele era sub-17, ia jogar no sub-20, mas era uma furada. Na verdade, a gente tinha um time lá bom, muito bom, né? E aí a gente chamou ele, acabou que não aconteceu. Bom, mas aí respondendo a sua pergunta sobre futsal do Rio de Janeiro, eu penso que desde o momento, eu peguei já uma fase descendente do futsal sub-20 adulto, que é onde deveria realmente importar, né? Se fazer futsal. Eu tive a oportunidade de estar em bons duelos, de estar com grandes treinadores trabalhando no Rio. E aí eu vou citar, né, o Mauricinho, hoje chegou a ser treinador profissional do Vasco, do Flamengo, né? Vou citar meu irmão, não tem como eu não falar dele aqui, né? Marcelo Acra, quem eu trabalhei durante anos e depois eu quero até falar mais dele, porque não tem como falar de futsal sem falar dele, sinto muita falta, penso todo dia, pô, cara que fora do comum. Mas tive essa oportunidade de ver Petrópolis, de ver Macaé, Sávio Badini, meu Deus, tá no Corinthians agora, daqui a pouco eu lembro. Mas grandes treinadores trabalhando no Rio de Janeiro, grandes equipes profissionais. Fernando Malafaia, perdão, Malafaia. Craque. Grandes profissionais, boas equipes de nível profissional. Vassouras chegou a ter uma equipe de nível profissional,
mas o futsal já vivia uma descendente, principalmente no sub-20. E isso se deve a muitos fatores, assim, o estado do Rio não é um estado que gera muita receita de forma de indústrias, por exemplo, como Santa Catarina, Paraná, que é muito industrializado. Gera patrocínios também, né? Exatamente. O Rio, por muito tempo, foi gerido de forma as pessoas a se servirem do futsal e não servirem ao futsal. Como, de certa forma, até no país, né? A CBFS passou por momentos nesse sentido. E a dificuldade nesse sentido de incentivo ao esporte, de você ter equipes profissionais, se olhar para o profissional, a gente se tornou um estado de formação, né? A gente forma para mandar para outros estados. Hoje tem iniciativas, né, como Vasco e Macaé, que estão tratando o esporte de forma profissional. Mas ainda longe daquilo que a gente gostaria. Muita gente fala assim, poxa, eu queria ver um time do Rio na Liga Futsal, toda transmissão se fala sobre isso. Mas o meu sonho para o futsal do Rio era um campeonato estadual, como algo próximo do que hoje o Paraná consegue fazer. Tem uma série ouro, uma série prata, uma série bronze. Eu acho isso mais importante até, né? Porque a gente conseguiria oportunizar mais gente, mais treinadores, mais preparadores físicos, mais atletas. Eu vejo que se a gente mudasse cenário hoje, aparecesse alguém que bancasse, uma empresa vai bancar 10 times profissionais de futsal, a gente não ia ter jogador. A gente não ia ter jogador para ocupar. E se a gente pensar há 15 anos, teríamos algo nesse sentido. Mas hoje a gente não tem. Hoje a gente não consegue, porque os meninos estão com 15 anos, 14, eles não estão querendo jogar futsal. Isso é preocupante. Muito. Porque eu vejo uma certa queda, não é nostalgia, porque eu fujo muito dessa coisa da nostalgia, eu não sou desse nível de que, não, mas lá atrás os caras eram bons e tal, e hoje não são. Acho que o jogo é diferente, Mudou. O jogo está muito mais veloz. Então, físico, né? Exige de questões mais físicas. Então, só que você vê que o menino não quer mais. Você vê meninos jogando, às vezes, em clubes menores no futebol e pagando mensalidade, pagando arbitragem, né? Num sub-15, num sub-17, mas não quer jogar futsal, porque ele não vê projeção aqui no Rio. E isso é triste. Isso é lamentável para quem gosta. Ele vai enxergar até assim, uma projeção, como você bem falou, do Rio tá formando para mandar para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Mas ainda assim, ainda é um funil, né? São ainda poucos. Assim, são poucos que pensam nisso. A gente lá no Bradesco conseguiu, com o tempo, criar meio que uma cultura de formação. Isso era um baita peso para mim também. Porque, às vezes, o garoto chegava lá com 13 anos, quando ele chegava para mim no 17, ele já estava na cabeça do seguinte, não, quando eu terminar aqui, o Danilo vai me indicar para algum lugar. Pô, isso é um baita peso, né? Porque eu me cobrava também. Sim. Tanto, se ele fosse bom, eu me cobrava, no sentido, se eu visse potencial, eu me cobrava e tentava. Pô, chegava final do ano, aquele alívio, né? Pô, acabou, perdemos ou ganhamos, sei lá o que aconteceu no ano. Mas, caramba, tem um filho pequeno lá, cara, como é que eu faço com ele? Pra onde que eu mando? Quem é que... Pô, será que tem? Será que consegue? Com o perfil dele, pô, é um fixo e tal, não tem talvez tanta mobilidade, ou então um ala, pô, mas não dribla. Treinador, a maioria das vezes, que é treinador de fora, que é o cara que dribla e que chuta. Que é o cara que dribla e que faz gol. Entendeu? Pô, não, mas ele é inteligente. Cara, inteligente, às vezes o cara acha que tem um monte, sabe? Ali tem uma... Não sei nem se tá aparecendo, quando vocês falam, aparece a camisa do Marechal Futsal. E foi até um dos meninos que foi pra lá, isso ali, ó, o Gui. E aí, ó, ele é carentão, sabe? Ele gosta quando fala dele e tal, fica todo feliz. Ele deve assistir, se ele for assistir, né, Gui? O Gui é um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei.
é um cara que ajuda o time. Esforçado, corre para todo mundo. Então, quando tinha eu fazia um forms, né? Um questionário para eles no grupo, aí eu perguntava assim, com qual quarteto você gostaria de jogar? Aí ele podia se escalar, né? Eu quero jogar com o Pequeno, com o Simone, com o João e com o Danilo lá no gol. Ok. Aí eu ia contando. O Gui ganhou, sabe? Ele não era o que chutava mais. Podia talvez ser o que marcava mais, mas talvez tivesse outro que marcasse mais. Não era o que fazia mais gols. Mas taticamente ele ajudava todo mundo. E muito legal que automaticamente com essa pesquisa você conseguiu enxergar a visão do teu elenco, né? Porque eles estão dentro de quadra, às vezes eles vão enxergar coisas que nós como treinadores não estamos enxergando, a vivência, eles são os atletas, os protagonistas, e você conseguiu enxergar, cara, esse cara é muito importante pro grupo. Você já tinha essa ideia, muito provavelmente, mas quando você vê dos seus próprios atletas que o Gui, no caso, estava na maioria dos quartetos, você fala, cara, então... eu tô no caminho certo, né? Certo, bem Se eu tô pensando que ele tá ali, tá todo mundo concordando comigo. E ele tinha uma coisa especial, tem um treino que a gente tava num processo de preparação, até acho que é a primeira medalha essa aqui. Foi o primeiro campeonato que nós ganhamos lá no Bradesco, estadual. Nós emplacamos 3 seguidos. E ganhar no Bradesco é bem bacana porque a gente não chegou como favorito, né? E um dos treinos no início, a gente estava retornando da pandemia. Eu fazia jogos competitivos, levava um placarzinho, uma lousa e colocava pontos na lousa sempre, dentro das formações. Time azul, tantos pontos, time amarelo. E aí eu dava uma provocada neles quando não estava ganhando. Eu cheguei para ele... Num desses treinos, eu dava uma orientação, alguma coisa que precisava fazer. Aí eu falo, e aí, Gui? Pô, teu time não ganha de ninguém, hein? Tá difícil hoje, hein? Tá ganhando nada e tal. Aí ele vira pra mim e fala assim, eu não tô ganhando porque eu tô tentando fazer o que você tá me pedindo. Mas ele não quis dizer no sentido assim de que aquilo que eu pedi não servia pra ganhar. Mas que aquilo que eu pedi, e aí existe uma questão do... Aprendi com o meu grande amigo Cabeça Futsal. Ele falava muito sobre um livro Rápido e Devagar, as 2 maneiras de pensar. Que quando você está aprendendo algo, isso te torna devagar naquilo que você está fazendo. Você precisa pensar para realizar. Isso. E é isso que o Gui estava falando para mim. Eu estou tentando fazer o que você está pedindo, significa que eu estou mais lento do que eu preciso estar para ganhar deles. Enquanto os outros não estão fazendo. Os outros só estão pensando em vencer aquele duelo, em ganhar aquele jogo. Para chegar no final, tirar foto com a plaquinha, que eles tiravam foto com a plaquinha, ganhou e tal, e botava no grupo. Mesmo no jogo competitivo que você criou a interação, ele estava totalmente preocupado em, taticamente, corresponder ao que você estava solicitando. Ele estava preocupado e não só em ganhar. Em evoluir taticamente. Ele estava preocupado em desenvolver. E quando eu tô falando com o meu sub-9, por exemplo, eu brinco, uso linguagem de videogame e falo pra eles que é desbloquear. Falo assim, desbloqueia esse movimento aqui. Sabe? Desbloquear significa você ter aquele movimento, agora é seu. Você usa quando você quiser. Por quê? Eu via lá atrás, até no futebol de salão antigo, muita coisa de improvisação do jogador, mas tinha muita coisa tática já. E aí, muito movimento combinado, tá? Padrões de jogo. Só que hoje, pelo menos assim, eu penso que quanto mais você fazer com que essa questão antiga, a parte positiva, no meu entender, do improviso e do cara entender o que ele está fazendo e criar os seus próprios caminhos, ela é mais importante do que os padrões. Com certeza. Então, eu há muito tempo, no meu início, eu quase que criava padrões. E, novamente, Cabeça, né? Meu amigo falava assim, tá uma merda. E ele, suave como uma bigorna, né? Sempre, não gostei. Só que
a gente no elogio, a gente não cresce. Verdade. A gente não evolui. Só que aquele cara que é teu amigo de verdade, aquele cara que quer tua evolução e que gosta realmente de você, quer você bem, ele vai chegar pra você e vai falar. Pode, ele não precisava ser tão, né? Mas é o jeito dele. É meu irmão também. Mas ele me criticava muito nesse sentido. Pô, você tá querendo engatilhar o jogo todo, os moleques não vão pensar, eles não vão decidir e tal. Eu falei, caramba, cara, será que é isso mesmo? Será que eu tô viajando? Tá, mas eu não sei fazer de outro jeito. Porque não são robôs, né? Isso. Só que você fazer algo que seja realmente libertar os meninos nesse sentido, principalmente quando você pega eles lá em cima e eles já estão acostumados a você dizer para eles, ó, você vai entrar aqui, a bola vai ter que entrar aqui no Felipe Pequeno, tá? Porque ele é o passador do time. Não, mas a bola não pode entrar na Simone? Se a Simone estiver livre e tal? Não, a bola é aqui, porque ele é o armador. E aí vai aparecer lá, a Simone vai correr, vai receber essa bola no espaço. Você treinar e tá tudo engatilhado para você também é maravilhoso, que você não precisa, se errar, a culpa não é tua. Se der algo errado, você tem onde de jogar a responsabilidade. Agora, você criar e eu, como goleiro, eu como fixo, que vou decidir ali, perceber que você que tá livre, eu dar uma linha de passe para você, eu fazer um movimento para jogar com dois, fazer um movimento, sendo que eu não sou o que vai jogar contigo, é a Simone que vai jogar contigo primeiro, mas logo em seguida você vai me achar ou ela vai me achar, eu já está funcionando ali como um terceiro homem. Então tudo isso é muito mais importante, porque é isso que eles vão usar na vida deles adulta, do que uma jogada. Exatamente. E aí às vezes você se depara com equipes que têm 5 jogadas de lateral no sub-9. Já vi isso, até quando atleta. Nossa. 3 jogadas de quebra de pressão como pra saída na mão do goleiro. Cara, mas eu fico pensando, meu Deus, mas treinando 2 vezes na semana, que hora que esses moleques aprendem? O que é a linha de passe, o que é o desmarque, né? O jogo propriamente dito, né? Isso. O que vai servir pra vida deles. Sim. Eu vou lá e mostro, às vezes, meu sub-13. Meu sub-13 treinando 1 vez na semana. Eu vou lá e mostro um movimento de bola parada. Eu aviso a eles, ó, isso aqui vai servir pra gente resolver o nosso problema agora. Mas se você, dentro desse movimento, você perceber a lacuna e quebrar esse movimento com a tua criatividade, se desmarcar, se colocar linha de passe, perceber onde está a baliza, que você precisa finalizar a baliza, perceber o teu companheiro num outro desmarque, você não finalizar, mas passar a bola para ele, se projetar novamente, isso vai te ajudar lá na frente. Agora o movimento em si, porque os movimentos muitas vezes são muito bonitos. Agora, se você não tem aquele movimento, qual a tua capacidade de criar, de improvisar? Sim. Então, às vezes, chegava até hoje, né? Os meninos que saíram, às vezes, conversam com alguém que via o nosso 17 jogava e falava assim, cara, vocês tinham muita jogada. Aí ele falou, não tinha jogada, não. Era a criação na hora. Era o cognitivo que trabalhava. Era o treino. Era o treino. O treino fazia com que a gente soubesse o que fazer ali no momento. O treino fazia com que a gente soubesse onde vou dar a linha de passe. As possibilidades da linha de passe. Tanto que os nossos movimentos, muitas vezes, eles não eram tão... Eram bonitos porque a gente conseguia ficar com a bola. Mas quando você via... Pô, mas esse cara entrou no tempo aqui, no tempo dele não tá certo. Uhum. Mas dava certo. Por quê? Porque aquilo... Ele gerava, ele criava. Não era uma coisa... não era um... mecânico. Combinado. Sim. Muitas coisas aconteciam que não eram combinadas. Uma vez a gente vai fazer um movimento de quebra de pressão com 2 cortinas, né? Cortina é um movimento que eu saio Sim. na direção do marcador adversário, no marcador que já com certeza vai ser adversário, mas no marcador do meu companheiro. Eu saio na direção dele para dar espaço para o companheiro que tá sem bola naquele momento, que vai receber a bola. Com 2 cortinas, aí os meninos foram lá, começaram a fazer, mas eram 2 cortinas ao mesmo tempo. Daqui a pouco um fez a cortina, o outro atrasou, não saiu no tempo certo, né? Aí eu olhei aquele negócio e falei assim, pô, tá errado isso aí, mano, tá estranho. Aí daqui a pouco eu falei, ficou legal, peraí, faz aí de novo, volta. Aí fizeram de novo, falei, pô, não, ficou melhor assim, hein?
ficou melhor assim. Mas parte da questão de tentar fazer o diferente ou de você deixar a criatividade do atleta, porque é aquilo, a gente aprende muito vendo, assistindo, né? E conseguir, através disso, bons resultados esportivos na questão, né? Eu acho que sub-17 é uma categoria que você já busca mais essa questão do resultado esportivo de forma a contribuir na formação do atleta. Acho que é importante, mas não é, ainda não é acho que não é o mais importante. Você não tem que fazer qualquer coisa para vencer no sub-17. Acho que você ainda está trabalhando formação. Mas na iniciação, na formação, eu tento fazer muito com que eles gostem de jogar com a bola. De ter um interesse prazer, né? Isso. Ter prazer pelo jogo. Isso aí. Um jogo que dê prazer para eles, que dê prazer para quem está assistindo. Porque muitas vezes você vai para um jogo e quem está assistindo vai ter prazer pela vitória ou pela derrota porque não sabe o que o jogo pode ser prazeroso para quem assiste. Independente do resultado. Porque ele está acostumado só com assim, não, ganhou maravilhoso, perdeu tá ruim, sabe? Mas se você mostrar algo em relação ao que eu era capaz de fazer, mas que hoje eu sou capaz de fazer de uma forma mais eficiente, mais estética, de forma mais interessante para quem está assistindo, porque eu, além de ter essa responsabilidade na formação deles individualmente, pensando numa formação a longo prazo, eu tenho a responsabilidade também, e aí entra que nós falamos sobre o futsal do Rio de Janeiro, né? De formar novos espectadores. Eu quero que o menino que está comigo hoje lá com 9 anos, daqui a 10 anos ele esteja lá assistindo o jogo no YouTube. Eu mando para eles, a gente tem grupo do WhatsApp, eu mando para eles quando está passando algum jogo que eu acho assim, pô, esse jogo vai ser legal. Se eu vejo um jogo que de repente eu acho, pô, esse jogo aqui vai ter muito arremesso do goleiro lá no pivô, vai ter muito bico para frente, vai ter... Melhor segurar. Não, esse aqui não. Por quê? Porque, cara, hoje eu tô no Flamengo. Não existe, não tem como você pensar que um menino de 9 anos vai olhar pro futsal estando no Flamengo. Ele vai olhar pro Arrascaeta, pro Luiz Araújo, ele vai olhar pro Pedro, pro Gabigol, ele vai olhar pra esses caras. Mas a gente já conseguiu algumas coisas no sentido deles olharem também, de assistirem e aprenderem com o futsal. E aqui, complementando, né? Fala um pouquinho do bastidor de como é a rotina de um treinador de futebol, desde a gestão de um elenco, preparação para treino, desde a preparação para competição e também conciliando isso com o extracampo, né? Tempo para a família. Como é que você consegue aí conciliar tudo isso aí na tua rotina do dia a dia? Cara, se eu fosse só o treinador, se eu fosse só o treinador de futebol, eu acho que dava tempo para fazer. Hoje é muita correria, porque eu trabalho em escola, né? Então, todas as manhãs eu tô na escola e tarde e noite hoje eu tô no clube. Posso estar ou não, né? Mas deixo aberto para o clube. Então, a nossa programação, às vezes, ela muda. Às vezes tem jogo durante a semana, né? À noite. Final de semana tem jogo, geralmente, do futsal e do futebol. Além disso, eu separo os domingos também para fazer o planejamento já da semana seguinte. Então, muitas vezes a gente precisa assistir jogo. E aí são 2 jogos. A gente dá uma roubada, assiste no 2x para conseguir ganhar meia horinha, né, para tentar ver alguma coisa ali, separar algum lance. A gente pega isso aí, pega dentro desses comportamentos que foram apresentados no jogo e tenta fazer algo para a semana, né, para a semana seguinte, mas principalmente hoje no Sub-9 a gente pensa num desenvolvimento ao longo do ano. Uma das discussões é que se deveria haver tem um videozinho aí, né, que você mandou. Isso aí. Aí de um pouquinho de como que é o treino, né, já a rotina. Esse é um jogo, né, onde São Gonçalo, no ano passado, categoria Sub-9. Bacana. Se movimenta muito bem, né? Isso. Muito bacana. E nesse sentido, nada disso aí foi combinado, desse movimento.
Nada Muito disso bom. foi combinado. A única coisa combinada é que só que o jogador que inicia a jogada, ele ficaria ali sozinho no início, né? E ali, ó, ele fica sozinho, os outros 3 vão pra frente. Chama 1 contra 1, né? Isso. Digamos assim. Só que a gente chamava 1 contra 1 não necessariamente para driblar. Ele podia driblar, mas os jogadores sem bola iriam apoiar ele. E chamou a marcação para gerar o espaço nas costas também, né? Tabela, tudo isso. Excelente. Esse foi um jogo de quarta de final, a gente jogou muito bem nesse dia. Ali já tava 5-0. E esse dia foi um jogo bem legal. Completou agora o Sub-17. Aí no Bradesco. Isso. O jogo foi lá no Fonseca. Já é um outro tipo de jogo, né? Isso, mas com a mesma ideia, né? De gostar da bola, de movimentos parabólicos, apoiar o jogador. Você vê que as funções ali, né? Cada hora é um que está fazendo o pivô. E esse foi o último grupo que eu treinei lá no Bradesco. E foi um grupo que me deu muito prazer, porque alguns já estavam com a gente desde o Sub-14, que iniciaram com o Marcelo Acra, que foi a primeira influência nesse sentido de jogo de ataque, de eu gostar de eu ver um jogo de ataque prazeroso. Era um cara que gostava muito do jogo com a bola, desse jogo de você ter prazer de ter a bola, de você jogar pro seu companheiro, né? Então, me influenciou demais lá no início. Além dele, outras pessoas, né? O jogo dele, ele se influenciou muito pelo PC de Oliveira, foi treinador da seleção, mas conseguiu influenciar tanto a mim quanto aos atletas, aos meus atletas, inclusive, pela convivência com ele. Maravilha. Muito bacana. Agora E aí, passa a bola pro Felipe aí, pro meu dando mano. um pouquinho de sequência aí, você trabalhou ao longo da tua carreira bastante tempo como preparador físico, e a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Como é que você enxerga a importância, né, da preparação física, o aspecto físico no futebol atual? Aí a gente falando não só propriamente do futsal, mas abrindo um pouquinho para o futebol. Qual o impacto gerou na mudança do jogo? Teve impacto em mudar o jogo, esse aspecto físico atual, o modelo de jogo de hoje? Como é que você que foi preparador físico enxergar essa virada de chave? Tem inclusive duas imagens que o Heitor vai pôr na tela, porque a gente pode fazer comparativos também. Sim. Principalmente uma tática ali. Uhum. Eu penso que hoje o perfil do jogador de futebol tá mudando, né? Por exemplo, aí, ó, vamos ver. você vai ver o campo muito mais reduzido, né? Ali Sim. uma linha de 6 ali, acho que é o Tottenham marcando o Chelsea. Sim. É interessante. E o perfil do jogador tá mudando. Você vai em equipes, né, europeias e até hoje quem tá liderando o Campeonato Brasileiro, né, o Botafogo tem um perfil físico dos jogadores, todo mundo acima de 1,80 m. Você tem um ou dois ali que não são. Jogadores que têm uma passada, né, maior amplitude, muita potência física. Eu vejo que isso é uma realidade, porque você antes... E na verdade, quando você se depara às vezes com vídeos, com ex-jogadores que já falavam isso lá atrás, anos 60, anos 70. Não tem mais técnica, só tá jogando brucutu e tal. Eu nem penso nisso. Eu penso até que os brucutus, né, que seriam os brucutus no passado, estão jogando mais bola. Sim, sim. Estão aprendendo a jogar mais bola. Pela velocidade do jogo, se não tiver uma qualidade também, não vai conseguir jogar. Né? Isso. E o campo, às vezes, nesses jogos... Você vê um jogo de Premier League, o campo parece que é pequeno, às vezes, né? Foi o exemplo a ocupação do espaço ela é tão bem feita que o campo se torna pequeno. No futsal se torna pequena a quadra de 40 por 20, porque o físico também, a preparação física evoluiu e o perfil dos jogadores também, de certa forma, está mudando. Muita gente quer jogar futebol. Sim. Então, você vai selecionar quem sobrevive a
essa seleção do esporte acabam sendo aqueles, não necessariamente os mais fortes fisicamente, mas os mais fortes no sentido de mais completos. Se você, tecnicamente, você consegue superar o fato de você fisicamente não ter essa predisposição, né? Essa questão genética, beleza, você vai sobreviver ao processo. Como tem muitos jogadores que ainda, né, que são franzinos e tal, mas conseguem jogar porque geram potência. Cognitivo também. Cognitivo. Corta caminho. E pegando essa imagem aí, o que é que o Danilo faria sendo um treinador do Chelsea aí tendo a bola? Você que gosta de ter a bola, é salonista. Como é que fura esse bloqueio do Tottenham aí com uma linha de 6 ali, mais 2 volantes ali à frente da área, provavelmente, que na verdade não são nem volantes, porque você já tem 8 atletas aqui, de repente são meias que vieram ajudar na marcação. Né? O Chelsea ali conseguiu botar mais jogadores dentro da área para gerar linha de passe, tentar jogar por dentro, alarga o campo, faz o que aí nessa questão? Eu particularmente, eu gosto muito de movimento. Eu curto que os jogadores busquem os espaços, que gerem uma aproximação que de repente vai criar uma dúvida, né, no adversário. Então eu pensaria com certeza em movimentos não necessariamente pré-combinados, mas que pudessem gerar dúvidas na marcação. Né? E esse jogo apoiado, né? Basicamente. O jogo apoiado. E essa amplitude, né? Se você tem ali bons jogadores, bons finalizadores em cabeceio, pode ser interessante também. Mas eu gosto de equipes que não têm uma característica só, que você vai... Mais versátil. Versátil, né? Hoje aqui no Brasil sofre-se muito com a questão de calendário. Joga-se muito, treina-se pouco. Acho que isso atrapalha o nosso espetáculo mesmo, atrapalha... Bastante. Até a gente não consegue muitas vezes ver a capacidade do treinador de resolver problemas. Cobra-se muito o treinador nesse sentido. E na verdade se oferece pouco, porque você tem cobrança de resultado. Hoje uma equipe que está em 3º, 4º lugar, 5º lugar no Campeonato Brasileiro, a imprensa já especula saída de treinador. São várias competições ao mesmo tempo, com pouco tempo de treinamento. Dependendo do muito desgaste físico. A gente está vendo aí pelo Flamengo vários atletas lesionados em pouco período de tempo. Né? A intensidade. Muita equipe não tem o tempo para treinar, não tem tempo para se recuperar. E muitas vezes existe cobrança, né? sobre o desempenho, quando, na verdade, você não está oportunizando melhorar desempenho. Se melhora desempenho através de treino. Tá buscando resultado. Hoje se joga muito. Até hoje na base também já tem se jogado muito. Porque eu penso que base, iniciação, seja momento para você treinar, exercitar mais do que jogar. Até a gente falando lá atrás sobre as questões psicológicas, mentais, né? Você jogar demais, de certa forma você dá uma desvalorizada no jogo, porque você joga muito. Toda hora é jogo. Né? Você vê na NBA se jogam acho que 84 jogos na fase regular, né? Acho que quase que de 2 em 2 dias tem jogo na NBA. Isso. O time, e viaja, né? Tudo bem que é dentro dos Estados Unidos, mas mesmo assim. E como tudo tem o seu ponto positivo e o negativo. Às vezes tá num jogo, o cara vai lá, arrisca uma cesta de longe, no finalzinho do jogo, 3 pontos para tentar inverter o placar, né? Passar à frente, ele erra a cesta, ok. Amanhã tem outro jogo. Tenta de novo. Né? Tenta de novo. Acho que o futebol, a diferença é que é um esporte que não tem essas trocas dinâmicas que tem o basquete. Eu penso que deveria ser algo a se pensar, né? A se pensar e evoluir no futebol, fazer uma troca, fazer as trocas como acontece no futsal, no basquete, e que não precisasse parar o jogo, alguém ficasse responsável ali pelas substituições. Acho que daria mais até uma prolongada talvez na carreira
de alguns atletas. Você teria, de repente, uns especialistas ali para bola parada. Fazer... Criaria algumas nuances aí, diferentes pro jogo de futebol. Agora a gente vai vir para um momento irreverente, né? Para você compartilhar aí com a galera. Algum momento irreverente, algum momento engraçado. Escolhe um aí bem bacana que você passou, seja dentro da tua profissão, como treinador, como preparador físico, dentro da tua trajetória. Seja como atleta ou com colegas de trabalho. Um momento irreverente foi bem bacana e ficou marcado. Tá. Na nossa mesa aí, tem uma camisa. A camisa que tá centralizada. Isso aqui, ó. É a camisa do Di César, né? Di César foi uma iniciativa do Lucas Pimenta, que hoje é treinador de goleiros. Pimenta é parceiro. Então. Aí ele teve a iniciativa de criar uma equipe para jogar a Liga Carioca. E essa equipe, ela não andaria. Ele falou, não, você tem que ir lá. Não, mas o quê? Para ser treinador? Não, tu vai jogar. Aí, meu Deus do céu. E só que só tinha jogador bom para jogar ali comigo, né? Eu tava ali no meio deles. Foi até uma das fotos que apareceu no início, que tem eu e mais 3 ali. Tá o Zé Rodrigo, o Luan e o Caio. E só tinha gente boa no time. E eu era meio que um treinador, jogador, né? A gente ficava lá, vai entrar o fulano, ciclano, aí ele, na hora de eu entrar, ele falava, não, você vai iniciar o jogo, você vai começar. Certo jogo a gente tinha os adversários jogando, não conheciam bem a gente, e como eles viam que o time era muito bom, acho que eles olhavam assim pra mim, pô, esse gordinho aí tá no meio desse cara bom, ele deve jogar pra caraca, né? Deve ter sido, sei lá, ali, seleção brasileira. E aí o que acontecia? Eu entrava, às vezes os caras queriam me marcar, né? E o que eu fazia? Eu testava a marcação deles. A maioria das equipes marcava individual. O que eu fazia? Como meu time era muito bom, eu andava lá pra trás, na quadra, mais pra perto do meu goleiro, e o adversário vinha junto. Muitas vezes a gente ficava jogando 3 contra 3 lá na frente e ele lá atrás, né? E eu lá atrás, segurando. Não toque em mim. Continua jogando aí. Tem essa, mas tem uma que é legalzinha do Sub-9. Quer ouvir do Sub-9? Pode. Vai ser rapidinho, eu prometo. Foi acontecer esses dias. Eu fiz um jogo, aí meu menino, foi mal demais. Mal, quebrou a bola. Taticamente, ele entendeu o que ele precisava fazer. Eu falei, meu filho, o que é pra fazer aqui? Ele falou, não, tio, é pra jogar ali, ó, onde tem espaço, entrelinha e tal, não sei o quê. Já sabe o que é uma entrelinha, né? Não, tem espaço ali pra jogar? Ótimo, é aí mesmo que tem que jogar. Tem espaço ali, estão marcando zona. Aí ele entra. Entendeu certinho. Entrou na quadra, quebrou a bola. Terrivelmente, péssima partida. Acabou, tirei ele rápido. Não conseguiu, tava morrendo de medo lá. Aí outro jogo seguinte. Na Gávea, eu chamo ele, falou, vem cá, tua vez aí de entrar. Ele, tio? Eu falei, ué, tem outro com teu nome aí? É você mesmo, não quer jogar, não tá afim? Pô, tio, depois do jogo lá, eu nem imaginei que você ia me colocar. Aí eu falei assim, cara, tem certeza que tu quer jogar? Ele falou, não, eu quero, eu vou. Pô, foi terrível de novo. Foi péssimo de novo, mas eu achei engraçado que ele teve autocrítica. Eu não falei pra ele que ele foi muito mal, né? Ele mesmo mas ele sentiu, ele se reconheceu e no jogo seguinte ele foi mal de novo. Mas assim, ele já entrou preocupado porque ele tinha ido muito mal. Ele nem acreditou que eu chamei ele. Ele falou, pô, tio, eu não acreditei que você ia me chamar pra jogar. Tem um videozinho aí, Heitor, também que o Danilo vai comentar, que também não deixa de ser um momento irreverente. Acho que ele até falou que foi um dos títulos aí que ele conquistou, né? Sub-9? Esse foi Sub-10. Sub-10. É, o que aconteceu até a medalhinha ali. Isso foi em Balneário Camboriú. E aí eles fazem com prazer danado, né? A gente combinou que se nós fôssemos campeões lá, eles iriam raspar minha cabeça. E aí o massoterapeuta, né? O Fabinho que tá ali, ele levou a máquina, a gente dentro do ginásio mesmo. Fizemos eles fizeram, cada um raspou um pouquinho, me deixaram primeiro com aquele cascão do Ronaldo, do Fenômeno, eles deixaram o cascão, depois foi tirando tudo.
E essa geração hoje é sub-12 lá no Flamengo. A gente tem uma relação bem bacana, a gente tem uma memória muito boa. Foi meu primeiro ano, estava chegando no clube, foi meu primeiro título lá. E a gente chega lá, assim, passamos por algumas turbulências, mas chegamos até bem. Semifinal fizemos um jogo contra o Corinthians, que era do Felipe Sá, treinador hoje, que hoje está no Santos, né? Muito conhecido, uma das referências na base, é um amigo meu também. E o Felipe treinava a equipe dele há 2 anos, eu treinava a minha há 2 meses. Quando começa o jogo numa quadra pequena, ele botando 4-0, 2-1 e tal, ele só organizava assim, não tinha nada combinado, não. Sim. E os meninos jogando pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, acaba esse jogo. Os caras 2-0, eu falei, ai não, vai ser uma goleada, vai ser muito feio isso aqui, né? Tinha chegado há pouco tempo, né? Tinha chegado há pouco tempo, né? Mas era uma semifinal contra o Corinthians. Sim. Só que os meninos, eles foram muito valentes nesse dia. Nesse dia não, é um grupo que é muito valente, muito competitivo. A gente consegue empatar com eles no tempo normal, vai para os pênaltis, nós ganhamos e fizemos a final contra a equipe de Blumenau. E aí, novamente, eles foram muito bem também. Vencemos o placarzinho magro, né, de final, 1-0. E conseguimos trazer o título para a categoria sub-10. Foi bem bacana e eles ganharam como prêmio. E todo ano eles combinam essa questão agora comigo, depois que viram essa, né? Todo ano eles querem raspar minha cabeça. Esse ano deu pra ver que nós não vencemos, né? Mas vai chegar. Não. E aí agora chegamos no momento do quadro do nosso programa, do nosso podcast, que é o Tabelinha com os Manos, né, Danilo? E aí, Heitor poder colocar lá na tela. E aí a gente coloca aí pra você que é salonista, é oriundo do futsal, ama o futsal. É uma sinuquinha de bico. Não sei se você vai conseguir Jesus amado, ter essa facilidade, você vai vir rápido. É papum. É papum. Ai. Falando aí, um quinteto de futsal, pode ser qualquer época, pode misturar. O maior quinteto de futsal da história que você tivesse que montar. Você, como treinador, você vai escalar. Vou pegar o meu quinteto aqui para ser o campeão da história do futsal. Qual quinteto você formaria? Cara, um time que marcou minha vida foi a Seleção Brasileira da Copa de 2008. Mas, se a gente for falar individualmente, eu diria o Thiago, goleiro. Eu vou puxar a sardinha pro Cisso, que é meu amigo e foi gênio, né? Mas com uma menção honrosíssima pro Schumacher. Eu vou falar de Vinícius, capitão. Thiago, Cisso. Isso, Vinícius. Mais um. Tem mais 2. Não tem como não colocar o Falcão, né? Mas não tem como não colocar o Falcão. E Lenísio. Lenísio. São 3 canhotos, né? E o Cisso... Então, reedita aí o quinteto. Escala aí. Recapitula. Thiago, Cisso, Vinícius, Falcão, Lenísio. Bom. Bonito. Menos, esse, né? E o Manuel Tobias vem na troca? Vai ver na substituição. Schumacher na troca. Porque assim... É muita gente boa. É muita coisa, só são 5. Choco. Sabe? Muito. Tinha muita gente, nós somos privilegiados. Hoje, assim, a gente tem uma seleção muito boa também, né? Temos pivôs sensacionais, Ferrão, Pito, é absurdo que esses caras jogam. E a Copa do Mundo tá batendo aí na porta, né? Tá chegando. Pena que ainda não tá com modalidade olímpica, né? Ô, dó. É uma pena. A gente vê tanta coisa, né? Como o esporte olímpico, cada e não vê o... mais coisas, mais modalidades, né? E eu não sei... Ser ouvido. Eu não sei porque... Assim, eu acho que já teve mais forte o movimento pelo futsal como esporte olímpico. Hoje não tenho visto. Até tem uma outra camisa aí, se puder botar a imagem aberta, né? A gente tem duas camisas da seleção brasileira. Essa aqui, a camisa 12, quem me deu foi o Pedrinho. Hoje está jogando no Atlântico. Campeão sub-20, sul-americano. Foi meu atleta lá no Bradesco. Atleta hoje que ainda é sub-20, está com muito destaque. Sub-18 que ele foi campeão sul-americano. E do outro lado tem uma camisa que foi dos Jogos Mundiais da Juventude, que seriam os Jogos Olímpicos. Tá?
E nessa época ainda surgia-se tava mais forte Cogitaram, essa questão do movimento, que quem me deu foi o Caio Carioca. Hoje não tá jogando mais futsal, mas também é outro que se tornou um amigo, né? Mesmo depois da modalidade, que eu torço muito. Foi pai de uma filhinha agora, sempre tô torcendo muito para que ele siga sempre bons caminhos. Com certeza, né? Bacana. E aqui, né, pra gente dar Que seguimento... quinteto, hein? Que quinteto, hein? Muito Diga-se bom, de passagem. muito bom. Bom, Gostamos aí desse quinteto. Maravilha. Tem muita gente. Isso aí é uma baita sinuca mesmo, eu deixei muita gente de fora. Porque eu não tinha como. Eram 5, não tinha o que fazer. Agora, assim... Treinador PC de Oliveira. Boa. Verdade. Boa. Cumprimentou o PC. Verdade. Cadê? Que time... Como resistiu Ainda o time teve o treinador? Ferrete também, que foi, né? Sim. Muito Outro bom. monstro Excelente. também. Fechou. Ferrete e meu irmão Marcelo Agri estão com certeza falando de futsal lá no céu. Isso aí. E assim, na sua visão como treinador, o que você avalia para enxergar o potencial de um atleta? O que o atleta precisa ter para poder mostrar seu diferencial? Eu tenho muitas dúvidas, né, sobre tudo. Muitas dúvidas. E sobre jogador, a gente avalia jogador toda semana. Além dos nossos, a gente avalia jogadores que estão tentando o sonho no clube, que estão atrás do sonho. E mexer com o sonho da mesma forma que é gratificante, que é positivo pra gente, é também uma baita responsabilidade. Por isso que a gente tenta ser muito cuidadoso nesse processo avaliativo. A questão técnica, ela é primordial, principalmente nessas idades menores. Então a gente está falando de habilidade motora. Sim. É um menino que tem desenvoltura com o corpo. Acho que isso é importante nas menores. Mas, além disso, eu tô me pegando numa situação hoje, mas que eu ainda não tenho certeza. Eu observo muito a mentalidade dos meninos em relação a treino, em relação à competição, se são competitivos. Nas palavras do Tele Santana, fome, né? É o cachorro de rua, né? Fome de jogar bola, fome de vencer, mentalidade de aprender, atenção quando você está falando. Porque tem meninos que às vezes que a gente está falando e os olhos deles para a gente eles estão dando atenção só para aquilo. Né? E eu tenho observado muito isso também nos meninos de avaliação. Mentalidade. Como que ele encara. E aí eu não sei, porque mentalidade muda. Tem atletas que, às vezes, com determinada idade, não tinham a maturidade que passam a ter depois. Só que para ele passar, às vezes, por um processo de concorrência muito forte, ele hoje ele precisa ter uma mentalidade mais voltada para isso. Tem que ser mais precoce, né? Hoje em dia tem que ser mais precoce, porque o nível de competição está muito alto. E aí essa palavra é perigosa, porque a gente fala precocidade, né? A gente fala de especialização precoce. E é algo que a gente que está avaliando ali, que está olhando para aquele sonho que está ali, a gente não tem como avaliar na hora se aquele menino passou por um processo de especialização precoce. Se ele é daquele jeito porque ele está sendo treinado e não formado. É difícil. Tem um pé curto. Isso. E às vezes... Só que às vezes, como a vida paralela dentro da escola me ajuda muito a entender alguns processos. Porque eu trabalho tanto no ensino médio quanto no primeiro segmento do fundamental. E aí no primeiro segmento do fundamental existem mudanças de comportamento. De crianças, que às vezes chegam na escola de uma forma e saem de outra. Mas mudanças muito severas são muito raras. Geralmente aquele menino que chega com 6 e 7 anos e tem dificuldade de concentrar, dificuldade de atenção, dificuldade de acompanhar o processo, o desenvolvimento, eles vão seguir, eles podem melhorar. Mas a se tornar aquele, digamos, o melhor aluno da turma, na matemática, no português e tal, ele tem dificuldade. É difícil isso acontecer. Ele sair de uma dificuldade muito grande para ser o melhor aluno da turma. De um extremo para o outro total, né? Isso. E aí eu penso se no esporte seria parecido.
Mas, novamente, é dúvida. É dúvida. Eu uso... Nem tudo que eu consigo na minha prática, ela acaba sendo totalmente ciência. Até porque a ciência ainda não esclareceu todas as dúvidas que a gente tem sobre formação, sobre o esporte. A gente tenta se cercar o máximo possível de Não tem como ter um informações. parâmetro fixo, né? As coisas vão se variando conforme a situação, conforme a demanda, né? O que se pede. Não tem como ter algo assim, é isso, isso, isso. E gerações são diferentes. É. Às vezes você treina uma geração, tem uma característica específica. A geração seguinte é totalmente diferente. Tem a mesma idade no outro ano, mas é outro grupo. Totalmente diferente. Verdade. A gente faz um trabalho ano passado de sub-9 com as características daquele grupo. Esse ano você tenta fazer algo com aquela orientação, com aquele plano, porque você já tem um norte, né? Só que você precisa corrigir rota várias vezes, porque não é aqui, é por ali, e até você entender realmente o caminho, leva tempo. Até porque nessa mudança de gerações, você vai ter também mudanças de características, né, comportamentais, técnicas, físicas. Então não é porque ano passado o time sub-9, geração X, tinha essa característica, que tinha um grupo que era mais competitivo, mais concentrado, mas aí chegou na outra geração, já tem um grupo que é mais habilidoso, que é mais técnico, mas ao mesmo tempo não se concentra tanto. Enfim, aí é uma sinuca para que o treinador, o professor possa trabalhar. Tem que se adaptar às metodologias, né, para cada circunstância. É trabalho pra gente. É trabalho pra gente. É por isso que a gente aprende o tempo todo. Verdade. A gente pega qualquer dificuldade nesse sentido, e a vida em diversos momentos me mostrou isso. De eu olhar e falar assim, não, pô, agora beleza, achamos o caminho. Eu pego uma equipe dessa de 17 do Bradesco, no ano, campeão. Como? Marcando bloco alto e tal, zona mista. Aí no ano seguinte, beleza, já tem uma defesa para enfrentar os caras. Muda tudo. Caramba, primeiro turno a gente termina em sexto. Muda, vamos marcar assim, vamos jogar dessa forma, conseguimos ser campeão no final do processo. Mas assim, correção da rota. E rápido. Avaliar, perceber, ter tempo. Porque na verdade assim, não foi tão rápido, porque assim, a gente termina o turno no meio do ano. Um campeonato só o ano inteiro. Entende? E na aí metade do campeonato não estava caminhando. Não estava caminhando. A gente corrigiu a rota. Muito bom. E a tempo. Nem sempre a gente vai conseguir a tempo. Verdade. Mas o objetivo nesse caso, e aí estamos falando de base, iniciação, transição para futebol de campo, a gente precisa pensar em formação, em fazer eles melhorarem. Não, se lá na frente nós vamos ser campeão ou não, depende de inúmeros fatores. E do outro lado tem um adversário também, que está trabalhando, que está treinando, que está me observando. Se dedicando também. Exatamente. A gente tem que ter tem que considerar que existem fortes adversários também. Se você faz um trabalho de que o teu norte, a tua decisão é o seguinte, não, a gente está treinando aqui é porque a gente quer só importa o título. Pô, se só importa o título, tu vai abrir mão de tudo. Tu vai abrir mão de tudo. Agora, se tudo que está ali te importa, porque você está formando todo aquele contexto, tudo aquilo que virou clichê também, o processo, a gente falar de processo, né, do tudo que está acontecendo ali, é mais importante. O título pode ser uma consequência. Que é o caminho natural, né? Porque todo mundo quer ganhar. Quem está no esporte quer vencer. Do alto rendimento. Quando a gente fala, às vezes, de processo, quando a gente fala de formação, quando a gente fala que ganhar não deve ser tudo, né? Que a gente não deve fazer tudo para ganhar, às vezes as pessoas interpretam como não, vai dizer agora que não gosta aceita de vencer. perder. Entendeu? Não consegue achar o ponto de equilíbrio. Não, todos querem vencer. Todos que entram na competição conseguem vencer. Querem vencer. Cada um disputa um campeonato diferente. Tem equipe que vai disputar, a gente está disputando agora o Carioca. De futebol ou de futsal. No futebol, tem equipe que está disputando para não cair, para a Série Prata.
Tem equipe que vai disputar, que vai atacar uma semifinal. Tem equipe que vai atacar o título. Então, cada um cria os teus objetivos atingíveis, né? E a partir deles, trabalha. Isso aí. Mas eu não posso colocar que é só aquilo me importa, senão eu vou abrir mão de todo o resto, todo o processo. E aí perde o fundamento, né, do trabalho também. Se você só busca o título propriamente dito. Sim, porque eu vou trabalhar para jogo. Eu vou trabalhar para ganhar jogo. Se eu trabalhar para ganhar jogo, se você me der uma equipe, você fala assim, ó, você está trabalhando aqui para você ganhar jogo. Cada vitória que você tiver, você vai garantir o teu emprego, ok? Se você me der uma equipe assim, vou trabalhar jogo a jogo para vencer o próximo adversário. E aí eu vou estudar o adversário, vou ver quais são as questões melhores deles, as dificuldades, e vou tentar jogar em cima das dificuldades e da potencialidade da minha equipe. Só que eu não vou desenvolver minha equipe. Aí eu vou para jogadinha, eu vou para movimento combinado, eu vou para colocar o jogador que tem uma característica ali, de repente, que eu vou aproveitar para aquele momento, mas que não vai servir para ele a longo prazo. Porque a gente hoje, falando de onde eu trabalho, hoje a gente treina para potencializar jogadores. A gente pega um menino, às vezes, que ocupa uma função importante no campo, como um zagueiro, né, um volante. Os jogadores de meio geralmente vão muito melhor no futsal, né? Mas um centroavante que tem pouca mobilidade, a gente bota ele no futsal para desenvolver. E ele vai jogar. Sim. Só que se eu pensar só que eu tenho que vencer o próximo jogo, ele vai ficar travado ali. Eu não vou botar ele. Isso. Ou vou botar. Ou quando ele entrar, ele vai ter uma função só. Ele não vai conseguir fazer outras funções. E é justamente, se eu quero desenvolver, né, o meu jogador no futsal pro futebol, ele vai... O meu zagueiro, por exemplo, ele pode jogar de fixo, mas em algum momento ele vai cair na ala e vai cair no pivô. Ou talvez ele jogue até de pivô. Mas o que o fixo tem a ver com o pivô no futebol? Pode não ter nada. Mas ele com 9 anos também não dá para saber se ele vai ser zagueiro. Vai mudar muita coisa ainda. Né? Vai mudar muita coisa. Não sei se você rodou muitas posições, mas assim, muitos jogadores iniciam numa posição e termina em outra. E natural. Profissionaliza, né? Isso é o caminho mais natural. E se encontra, né? É muito difícil você determinar uma posição de um jogador nessas idades menores. Né? Às vezes até no sub-17 pro 20 já muda, né? Que já tá bastante desenvolvido, já teve bastante vivência. O mais fácil é a gente errar. É verdade. O mais fácil é a gente errar. Porque vai mudar morfologicamente. Pode acontecer mudança em relação à mentalidade. As mudanças morfológicas podem fazer com que a técnica seja afetada para pior ou para melhor. Então, muita coisa pode acontecer nesse caminho, mas é importante, por isso que é importante a gente estar com a gente ali desenvolvendo. E quando a gente aprisiona dentro de um modelo que quer só vencer, a gente, de certa forma, aprisiona também a gente diminui. Desenvolvimento. Eu pego um menino que veio de fora do estado e que nunca jogou futsal. E ele chega para mim totalmente perdido em quadra. Perdido. Só que pontos positivos, sem vícios. Sem vícios. Hoje você vai ver um menino de 7, 8, 9 anos de idade, ele vai bater um lateral, ele vai virar vai virar de frente pro gol dele. Porque ele tá acostumado a rolar a bola para trás pro teu companheiro chutar. Mecanizou, né? Ele só faz isso. Agora, o menino que chega de fora, por exemplo, para mim, dando esse exemplo, ele olha para frente, ele olha pro outro companheiro que tá livre. Ele tá olhando todo, porque ele nunca fez isso, de rolar a bola para trás e chutar. Entende? Só que você vê o quanto a gente pode ajudar e também pode ser caminho de prejuízo para a formação de um atleta. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade grande. E aí, Danilo, seguindo, passa pra gente aí, pra galera, nesse momento, Danilo, quais são os seus objetivos, né? Suas, vamos dizer assim, principais visões nesse momento, como treinador sub-9 do Flamengo,
perto de fazer 40 anos, completar 40 anos. Daqui para frente, quais são os objetivos hoje do Danilo, seja profissionalmente ou pessoais também? Eu tenho até uma dificuldade assim de me projetar a longo prazo. Daqui para frente, assim, é o teu critério. A gente sonha muita coisa, né? Eu até estava conversando com vocês antes que uma das coisas que eu já sonhei é de ter algo assim, de conversar, de tá num lugar e bater papo sobre coisas dentro do esporte, né? Principalmente. Eu vejo que em alguns anos eu tenho vontade de trabalhar mais tanto na formação quanto no processo de estar perto mais de treinadores, de ajudar treinadores. Eu imagino que hoje eu já consigo ajudar alguns, mas eu penso que a longo prazo eu posso fazer mais, né? Então eu gostaria de estar nesse processo de trabalhar com treinadores também. Formando, desenvolvendo também, né? Uma nova geração, as próximas gerações. Eu sempre brinco, às vezes, quando um jogo tá mais tenso e tal, eu falo assim, cara, eu não aguento mais 5 anos dessa vida aqui, não. Já tô com muito cabelo branco e tal. Mas, assim, é uma coisa a tensão do ser treinador, a solidão de ser treinador, ela é muito grande. Ela é muito grande. E quando termina o jogo, às vezes você quer falar, você quer conversar, e quando você olha, você fala assim, caraca. A gente ainda, lá no Flamengo, a gente tem um grupo interessante, assim, que a gente se apoia, sabe? Como treinadores. A gente se gosta de verdade, tá junto. Mas, pô, tu não quer encher o saco. Às vezes perturbar ninguém, né? Tu não quer lamentar, tu não quer... Mas... E hoje eu penso, eu já lidei muito mal com isso. Por quê? Porque vitória vicia. Vitória é um negócio que vicia. Você quer ganhar, você quer mais, você quer mais. Só que eu tô num ambiente que, embora exista essa coisa de que, pô, se gera uma expectativa de que o Flamengo vença sempre, mas eu tô na iniciação. Se eu me tornar um cara viciado em vitória, o que eu serei capaz de fazer por uma vitória? Né? E eu posso prejudicar os moleques. E não é o que eu quero fazer, né? Então eu penso num prazo menor, né? Trabalhar um pouco mais como treinador. Gostaria de experimentar categorias maiores para ver se coisas que eu acredito sobre o jogo, principalmente essa questão, né, como a gente falou de jogo apoiado e tal, de ver essas coisas acontecerem numa equipe de bom rendimento, né, no futebol. Isso não acontecendo, talvez experimentar um trabalho de um nível maior dentro do futsal, né, de nível mais profissional, né, de treinar todo dia. Gostaria de experimentar isso, talvez não profissional, mas num sub-17, num sub-20 de investimento, de treinar todo dia, nesse sentido. Né? Gostaria de passar por uma experiência dessa antes de fazer essa transição para fora da quadra, do campo, porque eu quero fazer, não penso a muito longo prazo, não penso em estar com hoje, né? Como a gente pensa, a gente pode mudar de opinião, né? Mas hoje eu não me imagino com 55, 60 anos estando como treinador, né? Mas por enquanto quero aproveitar esse tempo e fazer o meu melhor, aprender mais e poder mais à frente compartilhar mais com as pessoas aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso que seja o melhor nessa questão, principalmente de formação. Formação é um ambiente que é muito interessante e que desperta essa curiosidade, vontade de estudar, de melhorar, de ajudar os meninos a serem cada vez mais bem formados na sua plenitude. Sim. Né? De você fazer com que eles consigam ter esse conhecimento de dentro e de fora e ajudar eles nesse processo. Isso aí para mim, ver o resultado disso lá na frente,
Para mim não tem preço. Não tem preço. Essa semana eu postei no story. Dois meninos foram meus atletas. Um, o Pedrinho, né? Esse da camisa da seleção brasileira. Jogando com o Rick, que tá jogando hoje no Magnus. Os dois pelo Sub-20 se enfrentaram, tiraram uma foto juntos, mandaram. E pra mim não tem preço. O cara que você ajudou lá atrás, no sentido de estar com ele, ele tá contigo, e ele valorizar as informações que você passou pra ele te passar que utiliza aquilo no dia a dia. É muito valioso, né? Não tem preço. E a questão que a gente fala desde o início, questão humana, de relações. Porque às vezes você quebra diversos paradigmas no sentido de que lá no início, quando eu estava começando, um amigão meu, treinador, eu era preparador físico, ele falava assim, você é muito amigo dos atletas. Preparador físico tem que cobrar os caras, não pode estar tão perto deles, porque... E eu falava assim, cara, eu não me vejo sendo de outra forma, no sentido, cara, eu não consigo ser aquele cara que vai... Eu vou cobrar os caras, vou cobrar, como eu cobrava, sempre cobrei. Às vezes a pessoa passa, caraca, o Danilo tá falando assim, então não sei o quê. Sim, mas termina o treino, tô abraçado, tô brincando, morreu, acabou ali. Entendeu? Ali é o nosso desenvolvimento. Ali é o nosso templo de desenvolvimento. Ali é onde nós vamos crescer. Sim. Entendeu? E passou, se você é meu parceiro, se você tá comigo de verdade, nós vamos continuar junto. Independente de que, sabe? Da Lógico, cobrança, isso, das situações. Muita cobrança, muito respeito. Muito respeito. E aqui, né, chegando aos momentos finais. Poxa, que pena. Pois é, chegando Passa aos momentos rápido, finais, né? passou rápido, a resenha tá boa, né? Na sua opinião, o futebol brasileiro segue formando grandes jogadores? Isso é uma pergunta. E quais fatores que têm dificultado a seleção brasileira de futebol a formar um elenco vencedor e sólido nos últimos tempos? Na sua opinião? Então, eu acredito que sim, que a gente continua formando bons jogadores. Eu acredito que tem muitos bons jogadores por aí, brasileiros, e a questão dos outros países entenderem mais da informação, ela está mais divulgada no mundo inteiro, né? Sobre todos os processos científicos para você formar um atleta. Isso ajudou a desenvolver no mundo inteiro. Então, o nível, né, a régua subiu um pouquinho mais. Sim. Para tudo. Globalizou, né? Sim. Eu penso que a questão física ajuda também nesse processo da gente não estar tão isolado como ficamos lá atrás, né? Dos 20 anos, a gente estava sempre em primeiro no ranking da FIFA, segundo no máximo, era sempre ali. Dominante. E eu penso que essa questão física também, ela colabora para o processo. Você acha que a gente está um pouquinho atrás? Não na preparação física, mas perfil de atletas, né? Porque é o perfil do povo. E se a gente pensar que o tamanho do jogador do jogador de futebol aumentou, a nossa população, eu acredito até que tenha aumentado também a estatura por conta de alimentação melhor, até questões nutricionais estão mais bem difundidas, mas a nossa estatura média ela não é tão alta quanto em alguns países europeus, quanto digamos, Estados Unidos, que nem compete tanto Sim. no futebol, mas é multicampeão em multi-esportes, né? De tua Olimpíada, como sempre. Que eles têm interesses em outros esportes. Isso. Se eles tivessem interesse realmente em futebol, eles iriam arrebentar também. Eu penso que a nossa formação ela demanda de um pouco mais de carinho, no sentido de a gente pensar em formar e não necessariamente vencer jogos. Acho que a gente ainda vive essa dicotomia do formar, a frase, né? O formar vencendo. Eu acho que a gente tem que jogar menos, exercitar mais. Mas não penso que é isso
que é o determinante hoje para a gente não estar na ponta. Penso que é multifatorial e mais nada no sentido de que terra arrasada, como se coloca muitas vezes. Eu penso se é interessante para algum grupo esse discurso que ele é muitas vezes repetido, que a gente não forma mais, de que os treinadores não se colocam, às vezes, o treinador não deixa driblar. Se você for em qualquer clube, dificilmente o treinador não deixa driblar, sabe? Se cria situações, às vezes, para os meninos que têm melhor desenvolvida essa capacidade para driblar. Mas se tem muito chutão também, se coloca muito goleiro para bicar a bola do outro lado, se coloca muito zagueiro para chutar a bola o mais longe possível, se coloca. E talvez, se a gente pensar em anos 90, anos 80, anos 70, onde as crianças não cresciam dentro dos clubes, né? Elas tentavam mais e com essa questão de tentar mais, tentar jogar mais, talvez se desenvolvessem mais. Mas a rua, ela já não é mais o ambiente propício hoje, né? Não tá mais... E eu vejo que os clubes tentam reproduzir Sim. nos treinamentos essa questão da rua. Só que se treinava, se exercitava num volume muito maior, se fazia muito mais exercício. Então as crianças elas dominavam mais o corpo do que as crianças hoje em dia. A tecnologia está influenciando a esse sedentarismo. Dificulta bastante. Cognitivamente, os meninos muitas vezes são muito bons, entendem, mas têm dificuldade de reproduzir pelas questões, as habilidades motoras. Eu acho que os clubes talvez possam cuidar também um pouquinho, com um pouco mais de carinho. Os pais hoje das crianças que estão lá na iniciação, na formação, estão procurando trabalho de personal soccer, né? E isso gera, na minha visão, talvez um pouco mais de especialização antes da hora, dependendo do personal, porque se trata de movimentos muito específicos. Não se faz movimentos naturais, as crianças não aprendem a fazer um rolamento, a jogar uma bola com a mão, a driblar uma bola com as mãos, a driblar a bola com a outra mão, né? Utilizar as duas mãos, plantar bananeira, fazer coisas de criança, experimentar o próprio corpo, né? Então acho que nisso a gente está devendo. Mas eu não imagino, não vejo... Eu vejo projetos de clubes, às vezes europeus, né, no sentido de desenvolvimento que me parecem ser muito bons, né? Mas não vejo uma coisa no sentido de que amplo da formação que fale assim, não, eles estão muito à frente da gente. Não, também não vejo. Não consigo enxergar dessa forma. Essa diferença que às vezes é imposta ali, né, no dia a dia. Eu vejo que a gente pode mais. Eu vejo que a gente pode ter mais organização. A gente deve, muitas vezes, nessa questão pro europeu, a questão da organização e planejamento, gestão. Mas eu vejo muito treinador empenhado em ajudar os meninos, tem essas dificuldades. O futebol hoje tem algumas dificuldades, né, em relação principalmente a meninos com baixa condição financeira, porque a maioria dos clubes hoje cobram mensalidade. Então, o menino que não tem grana para isso vai ter dificuldade. Passagem de ônibus é cara. E aí a passagem de ônibus da criança, do responsável, que tem que voltar. Às vezes o clube que vai treinar é longe. Então, tem muitas dificuldades que são impostas no geral, no contexto país, né? Que não dá pra gente comparar com uma Holanda, por exemplo. Poxa, na Holanda você olha para as crianças brincando no campo, você não sabe o que é mais bonito, se é a paisagem, se é o campo, sabe? Tudo lindo, né? É tudo maravilhoso. E assim, estruturalmente é um país que está melhor do que a gente. Então, outras coisas precisariam evoluir. Acho que educação física, tudo isso envolve. Mas é isso, eu não vejo que nossos jogadores são piores do que os jogadores formados em outros lugares. Eu vejo uma questão, muitas vezes, de gerações. Tem gerações que representam alguns países, né? A Alemanha ganha aquela Copa do Mundo,
Primeiro a Espanha. Espanha ganha a Copa do Mundo, todo mundo começou a colocar rondo nos treinos, porque aquilo passou a ser... O modelo você perfeito. formar, você precisa botar o rondo. Bobinho no aquecimento e tal. Não é bobinho, é o rondo. Tem que fazer o rondo. Ok, todo mundo fez. Aí a Alemanha ganha. A Alemanha tem um processo maravilhoso de formação. O menino recebe a bola, a luz acende aqui, a outra luz vermelha acende lá, não é lá que é para chutar. Tomada de decisão e tal. Cara, para vender livro, para vender palestra... E só uma observação, depois que a Alemanha venceu a Copa em 14 aqui, né, no Brasil, e até foi justo, em 18 e em 22 ela não passa da primeira Ficou fase. fora, né? Ficou Nem fora pro cedo. mata-mata ela passou. As metodologias têm que se renovar. Uma coisa que serviu hoje já não vai poder servir de repente amanhã. Então, e dependendo do elenco, então, nem se fala. E o meu questionamento é se há realmente... se existe correlação, né, entre aquela preparação, né, se a causa campeão é efeito daquela preparação ou não. Sabe, um fato gerou o outro ou é o acaso? E no meio desse caminho entre o fato gerar um título, essa preparação, tem muita coisa no meio. A geração, a característica dos atletas, o treinador, a comissão, a gestão daquela confederação, enfim, tem muita coisa para falar que só foi a metodologia. Não tem como precisar. Exatamente. Teve agora, foi a Espanha que foi campeã olímpica. Foi contra a França, a Espanha atual campeã olímpica e da Euro também. Então, mas teve um episódio aí de uma equipe que chegou sem treinador, ou que o treinador foi dispensado no início da competição e ela chegou até a final. Não lembro se foi não sei se essa foi Espanha. na Olimpíada. Eu não sei se foi a Espanha, não sei. Mas aconteceu esse fato também, de chegar na final sem ter o treinador. Sim, então, sim, é multifatorial. Tem muitas coisas que estão envolvidas, não só a metodologia. Só que o PowerPoint, a planilha lá que os você vai dados, montar os indicadores. para né? apresentar, ali aceita tudo que você vai colocar. Ali você vai vender a tua imagem, ali você vai vender o teu método e você vai mandar treinadores para o mundo inteiro espalhando a sua metodologia vitoriosa. Eu vejo que a gente muitas vezes vai por esse caminho de terra arrasada, de que nada está servindo, não está bom, mas eu vejo também que está se fazendo alguma coisa, que tem clubes que têm boas iniciativas, que estão buscando formar mais, formar melhor. Vejo muitas ações descabidas também, mas que eu discordo. Só que eu discordar, beleza, é problema meu. Né? Não significa que tem que ser do jeito que eu acredito. Que a hora que eu tiver a caneta, a hora que eu tiver essa decisão na minha mão, pode ser que seja diferente. Agora, você pode chegar e falar assim, pô, não concordo com o que você está fazendo, é diferente. Então, cada um tem a sua visão do que deveria ser formação. Uma coisa eu tenho convicção. Você não vai formar você botando o teu atleta para chutar, bicar o jogo inteiro, a bola para frente. Isso aí você não vai formar ninguém. Com certeza. Entende? Você não vai dar condições melhores para ele. Você não vai formar pensando jogo a jogo, em ganhar jogo de competição de menino de 7, 8, 9 anos. Se você pensar nisso, você está pensando em ganhar o jogo, você não está formando. Ou então aquele menino pode até chegar, apesar de você ter treinado ele. Por quê? Porque é multifatorial. Não tem ciência exata, né? São várias ciências, na verdade, que determinam isso. Não é uma coisa só. Com certeza. Maravilha. E aí, né, Danilo deu a opinião dele com relação à questão da seleção brasileira de futebol masculino hoje. A gente também deixa aberta aí a galera que quiser compartilhar aí também nos comentários a sua opinião. Qual é a sua visão com relação ao desempenho, né, hoje da seleção, que tem ainda tentado formar um elenco. Não que venha a ser um fator único, né? Como a gente falou aqui agora, são vários fatores, mas se você fosse um treinador da seleção brasileira hoje, qual seria a tua metodologia para você que é o nosso público aí, que está aí compartilhando com a gente? Qual é a sua visão com relação a
a isso. Compartilha com a gente. A gente está aqui mais uma vez agradecendo, né? Chegamos aí nos momentos finais, estamos aí finalizando mais esse episódio. Agradecer mais uma vez a presença do Danilo, a vocês, o nosso público maravilhoso, sempre tá aí junto com a gente, resenhando, trocando, que isso aí é fundamental e de grande importância pra gente. Mas a gente conta muito com o apoio de vocês para poder estar seguindo a gente nas redes sociais, no @Manos da Bola, TikTok, no Instagram, no canal do YouTube também. E também temos aqui para poder compartilhar o trabalho do Danilo, também divulgar sua rede social. Compartilha aí com a galera também a sua rede social, o seu trabalho. Fica à vontade aí para você falar a tua rede social, compartilha com a galera. Conhecer um pouquinho do trabalho, né, do Danilo. Bom, quem quiser me seguir, Prof. Danilo Matos, tá? Com 2 T's, no Instagram. Quero agradecer aqui aos Manos da Bola pelo convite, por estar com vocês, essa conversa amistosa, saudável, enriquecedora, tá? Bom, eu trouxe até um livro aqui, que é do Bernardinho. Esse livro foi uma inspiração lá atrás, quando eu estava iniciando minha carreira dentro do esporte, e me ajudou a ter interesse maior. Eu fui uma criança, um adolescente que fugia um pouquinho da leitura. Embora eu fosse um bom aluno na escola, eu não gostava de ler os livros, porque eu fui meio que traumatizado no início com livros muito adultos para uma adolescente, né? E esse foi o primeiro livro de uma série que eu passei a acompanhar e gostar mais sobre. E mostrar, assim, eu queria encerrar com essa mensagem para os treinadores de que o conhecimento ele está em várias áreas. Eu iniciei com esse livro do Bernardinho. Na época, esse já é o terceiro meu. O primeiro eu comprei do próprio no lançamento, mas emprestei para alguém e ele não retornou o livro. Mas eu queria deixar essa mensagem. Eu começo com algo relacionado à gestão de grupos, mas daqui a pouco você vai pesquisar mais sobre ciência, sobre outras situações que talvez estejam até fora do esporte, mas que você aplica ao esporte. E é isso que está... E talvez nisso esteja o conhecimento. Isso eu ouvi de um treinador também de futsal, Paulo César Cardoso, Paulinho Cardoso. Eu acho que hoje ele está no Taubaté. Eu tenho acompanhado pouco Liga Nacional por causa da minha correria diária. E que é um cara que lê demais, né? Eu não leio nem um décimo do que ele lê. Mas eu acho importante isso, deixar esse recado para quem gosta da profissão, quem tem interesse na profissão. Leia, estude, aproveite conhecimento de diversas áreas, porque isso é importante para você, para a tua gestão, para o teu ambiente, para você não ter um maior controle sobre o que está acontecendo, mas ter um maior controle sobre você mesmo. Perfeito. Sobre aquilo que vai acontecer contigo, sobre tuas emoções, principalmente. Tá? Maravilha. Danilo, Manos da Bola, agradece a tua presença, né? De parar um pouquinho da tua correria, do teu tempo, que a gente sabe que é corrido, de estar aqui com a gente, tendo essa troca, esse aprendizado, né? Não só conosco, mas com todo o público, falando de futebol, de gestão, de futsal, de formação. Então foi um bate-papo muito prazeroso. Muito obrigado aí pela sua presença no Manos da Bola e futuramente esperamos aí, quem sabe, te receber novamente mais à frente. Obrigada aí mais uma vez, e mais uma vez a gente agradece a galera que esteve conosco aí durante todo esse episódio, e não esquece aí de compartilhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também no canal do YouTube. Agora a gente passa a bola para vocês. Mata no peito, bota lá dentro do barbante. Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu.